vai fazer, Borg? Você vai apresentar o Claudinei? Posso fazer aqui um ensaio? Pode. Um ensaio, tá aqui então. Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui na nossa live. Tá? Opa, entrou, Borg. Então tá bom. Ai. Tecnologia é fogo, né? Meu Deus. Tem que se acostumar com esse negócio. Lembra do recupero, velho? Aí por causa disso aí. Cadê o Celso? Sumiu? Pois é. O Borg, fala aí. Nós estamos online, eu acho que você já pode fazer a cerimônia aí para os nossos internautas. Mas tem mais alguém ouvindo a gente, velho? Tem mais alguém ouvindo a gente ou é só nós? Não sei. Tem que olhar. Cadê o Lucas? Deixa eu ver com o Lucas lá. O Lucas posicionou aí? Deixa eu ver aqui. Boa noite, o Borg, Claudinei, Celso, Lucas. Nós estamos ao vivo. Pode dar início à nossa live com o Claudinei, por favor. Então vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui, colegas agrônomos, produtores, técnicos agrícolas, estudantes da agronomia. Estamos aqui essa noite para discutir um tema importante que tem afetado a produção de milho no Paraná como um todo, e que é o tema da cigarrinha de milho. Essa ideia surgiu depois que eu assisti uma palestra lá na Comissão de Grãos da FAEP, né? E aí, voltando para... conversei com os companheiros aqui. Então, a princípio, como a gente não faz nada sozinho, não é verdade? Eu procurei vários parceiros que eu vou nominá-los agora. A Associação dos Agrônomos de Maringá, né? A pessoa do Paulo Milagres, o IDR, a antiga Emater, o Instituto de Desenvolvimento do Estado Rural do Paraná, a pessoa do Edson Diogo, chefe regional, do Celso Cerato, que está nos ajudando aqui na produção deste evento, né? A Unicamp, através do seu presidente, que está presente também aqui, o Luciano Lopes, a FAEP e o Senar, que já desde o início tem nos apoiado, e mais outras entidades, que esse trabalho foi feito a mais de 12 mãos, vamos dizer assim. O CREA Paraná, na pessoa do Oswaldo Daione, o CREA Júnior, na querida pessoinha chamada Bruna Milagres, Agro Júnior também. Então, são todos esses parceiros e mais alguns aí que ajudaram a divulgar este evento, né? Eu, como já estava dizendo, eu assisti essa palestra do Claudinei e achei muito interessante, porque esse tema já vinha há uns 2 ou 3 anos sendo discutido na Comissão de Grãos da Federação da Agricultura, onde a gente tem produtores do Paraná todo, e já há uns 2 anos que esse tema era levantado lá, e surgiam propostas assim mirabolantes, como vazio sanitário, como proibir plantio de milho no verão,
Aí o Sul fala, não, vamos proibir plantar milho e safrinha no norte, né? Porque o Sul planta milho de verão. Então, é uma situação bastante complicada. E que depois dessa palestra eu vi e consegui constatar que o remédio para essa praga ou para essa situação é o conhecimento. Né? É o conhecimento que vai nos levar a manejar mais essa praga que afeta a nossa agricultura do Estado. E partindo daí, a gente convidou o agrônomo do IDR, que é o Claudinei Minchio, agrônomo do IDR, mestre, doutor em fitopatologia, professor universitário, e que prontamente se disponibilizou para fazer essa palestra e para provocar, mais uma vez, essa discussão, certo? Então, com vocês, o professor doutor Claudinei Minchio. Boa noite, Claudinei. Boa noite, Borg. Boa noite a todos que estão participando dessa live. Quero agradecer muitíssimo o teu apoio para a gente poder discutir e aprofundar um pouco mais a questão da cigarrinha do milho. Quero agradecer à Unicamp, na pessoa do Luciano, o IDR, né, que está aí o Celso coordenando, e o próprio Edson Diogo que abriu também para a gente poder participar, né, o Sindicato Rural, a Associação Maringaense também dos Engenheiros Agrônomos, enfim, todos que se movimentaram para que a gente pudesse também trazer para Maringá um pouco daquilo que você falou dessa live que aconteceu com os sindicatos aí na FAEP. Essa questão da cigarrinha, então, entrando diretamente no tema, ela vem mexendo um pouco comigo desde o ano passado, quando nós vimos ali na UDT da Cocamar, em Floresta, uma devastação incrível, né, que aconteceu ali por conta do ataque dessa praga. E aí isso motivou a gente a buscar entender por que houve aquele problema, né, o que aconteceu, para poder encontrar soluções, visto que a forma como a situação estava era praticamente insustentável você produzir milho safrinha das condições que foram apresentadas, porque, como eu vou mostrar na sequência, né, foram feitas muitas aplicações de inseticidas e, mesmo assim, o resultado final, que era apresentar os híbridos para os produtores, né, os materiais novos e tal, simplesmente inviabilizou, e o que nós vimos foi um dia de campo somente para técnicos, né, mas o pessoal está trazendo milho de fora, inclusive, para poder mostrar para os técnicos, né, engenheiros, os profissionais da área, para poder ver alguma coisa dos híbridos, né, e das tecnologias. Só que não tinha milho nenhum lá, era uma coisa estranhíssima, né, que eu vi, e falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa. E a minha área, eu sou formado sou doutor em agronomia, mas minha concentração foi na área de fitossanidade. Eu fiz o trabalho com monitoramento de ferrugem de soja, mas, ao mesmo tempo, também a gente trabalhou muito com controle biológico, né, toda a parte de entomologia, a gente avançou muito com o professor Ares lá em Londrina, na UEL. Esse trabalho também ele teve uma participação importante do IAPAR, que também hoje é IDR, porque o pessoal veio aqui na UDT, coletou cigarrinhas para fazer um trabalho lá dentro do IAPAR, inclusive cedeu materiais, tipo vasos com plântulas de milho, para a gente poder ver postura e tudo mais. Então, a gente teve uma assessoria muito grande do IAPAR, diversas pessoas que também estavam interessadas em ver na prática o resultado, né? A gente teve uma iniciativa muito grande da Cocamar, né, um apoio, um espaço para a instalação de uma área de pesquisa para a gente identificar híbridos que tivessem um pouco mais de tolerância ou não na cigarrinha, já no verão de 2020, 2019, 2020, e também agora no Safrinha a gente fez os testes ali. E é o que eu vou apresentar na sequência para vocês, tá? Então, tá aqui o primeiro slide, a gente está mostrando o contexto do que está colocado hoje para nós a cigarrinha, que é um inseto sugador, picador sugador, e que se coloca para nós que ela é uma transmissora de patógenos, né, principalmente aí umas falsas bactérias chamadas
espiroplasma, fitoplasma, e também transmite viroses, né? Então, esses patógenos que a gente chama, ela pica, né, uma planta contaminada, e a partir dessa planta contaminada, ela vai contaminar uma planta sadia. Isso é o que se coloca hoje no ambiente para nós. Então, esse espiroplasma que vocês estão vendo, e fitoplasma, hoje a gente dá um nome de molicutes. Isso aqui que é um patógeno, é um micróbio que tem no ambiente, e esse micróbio, segundo, então, os dados, os artigos atuais, junto com o vírus, são os que causam o dano maior à cultura, tá? Então, pode acontecer da cigarrinha transmitir apenas o espiroplasma, ou o fitoplasma, ou o vírus, ou transmitir os três de uma vez só, numa picada só, desde que ela esteja contaminada com eles. Isso aqui colocado para nós. Bom, então, eu concentrei um pouco nessa palestra na realidade de Maringá, mas também vou abordar o trabalho que nós íamos fazendo desde 2019, que foi a partir da UDT da Cocamar aqui em Floresta, mas também nós acompanhamos ali a região de Sertanópolis, no norte do Paraná, Londrina, Arapongas, aqui depois Ivatuba, São Jorge do Ivaí, Doutor Camargo, aí tivemos um tanto da área rural também de Floresta, Campo Mourão, e aí nós partimos para a região ali oeste, principalmente Marechal Cândido Rondon, que também tinha informações de um grande ataque de cigarrinha, de produtores perdendo muita produção. Então a gente foi fazer aquela região lá, Palotina, Francisco Alves, Nova Santa Rosa, Maripá, e Marechal Cândido Rondon, Pato Bragado. Então fizemos aquela região que tinha relatos de ocorrência. Aqui em Maringá, deixa eu voltar aqui, nós fizemos essa região aqui, então. Aí eu percorri toda essa região aqui de motocicleta, olhando as lavouras e verificando a incidência. Toda essa região aqui é a região da PR-454, depois aqui no meio a PR-317 e mais para cá a PR-451. Então essa área é a área onde se concentra o maior plantio, né, de milho e de safrinha de Maringá, do município de Maringá. Aqui embaixo também tem, logo na divisa com ali Floresta, um pequeno trecho, né, próximo do aeroporto, divisa com Paissandu ali, também tem uma área de safrinha, mas a área maior aqui de Maringá. Então a gente foi fazer um levantamento de como é que está a situação do ataque da cigarrinha, os sintomas dela no milho e safrinha dessa região produtora de Maringá. E o que a gente viu não foi muito bom, não. Tá? A gente encontrou lavouras nesse porte, milho, né, com espigas nessa situação, e não era um pé, não, são, né, praticamente aí lavouras inteiras nessa situação. Difícil a gente encontrar uma lavoura boa, uma lavoura que você pudesse colocar, que uma produtividade dela podia atingir 160, 170 sacos, 200 sacos raríssimos. Mas eu acredito que essa região toda aí, a média dela não vai passar de 100 sacos. É uma situação bastante alarmante. Eu dizia grave para gravíssimo, por conta da questão do investimento feito na cultura e do estrago que essa praga está proporcionando nessa região. Tá? Então, Maringá não é só Maringá, a gente tem, passei também hoje ali em Quinta do Sol, Barbosa Ferraz, Fênix, São Pedro do Ivaí, um pouco do município de Itambé, e a situação não é tão alarmante como aqui em Maringá. Né? Tem lavouras um pouquinho melhores, mas aqui, infelizmente, a gente tem visto essa situação aqui no geral. Tá? Aqui algumas fotos que a gente obteve da internet por conta da questão dos sintomas colocados normalmente para nós, que é essa planta com essas faixas amareladas aqui, né? O centro verde. Isso aqui são sintomas típicos colocados para nós de espiroplasma, que é a ação de molicutes. Aqui é a situação da espiga, fica a espiga pequena, às vezes com grão, às vezes sem grão nenhum. É bastante complicado. Aqui você tem, devido à ação, vou colocar entre aspas, depois a gente vai discutir se realmente é a doença, né, ou não, mas vocês a gente vai chegar a alguma conclusão nessa conversa. Então, um dos sintomas do ataque da cigarrinha, então vou colocar, é esse tombamento das plantas, uma situação severa, né, elas tombam qualquer vento que dá, tomba, dobra esse colmo aqui, né, fica seca muito rapidamente.
o grão, a planta não chega a granar direito, né? Ocorre uma seca muito abrupta, muito rápida, né? E uma murcha muito rápida também dessas plantas. A espiga, muitas vezes, nem grana direito e já está secando. Então, o que se coloca no ambiente para nós, isso daqui eu peguei de uma pesquisadora da Embrapa de Sete Lagoas, Elizabeth Sabato, uma pesquisadora renomada, né? Então, se coloca o seguinte para nós, como controlar a cigarrinha? Então, se coloca o seguinte, ó, evitar semear ao lado de uma lavoura doente, procurar escapar da doença, tentar sincronizar a semeadura, quer dizer, todo mundo plantar junto, né, o milho. Quer plantar safrinha, vão plantar tudo na época, vão plantar em janeiro ou vão plantar em fevereiro, mas todo mundo tem que plantar junto para não ter um milho num estádio, daqui a pouco tem outro em outro, tem um milho, né? Então, todo mundo planta o milho na mesma época para que ele possa desenvolver parelho. Tá? Essa é essa recomendação. Utilização de mais de um híbrido, porque às vezes você tem um híbrido que é suscetível e tem um híbrido que é resistente, então se eu trabalho com um que é suscetível, eu detono tudo. Então, tentar trabalhar com essa quantidade variável de híbridos para não dar problema. Rotacionar cultivares em cada semeadura. Então, trabalho com híbrido num ano, no outro ano trabalho com outro. Eliminar o milho tiguera, pois esse serve de reservatório para cigarrinha e também para molicutes e vírus. Tratamento de sementes, também é colocado que é o que está no ambiente. Quando você trata a semente, você tenta diminuir a população de adulto quando ele pica uma planta que está com o produto circulando na seiva dela, e esse adulto morre. Mas a gente vai ver na sequência que, às vezes, na verdade, isso pode ou não pode ocorrer. Vamos lá, então. Isso está no ambiente, certo? Aqui, na Cocamar, na safra de 2019, no verão também, tinha uma outra situação. Você tinha tiguera, como você tinha dentro da UDT, como você tinha fora. Terminou a safrinha, você via tiguera fora. Na soja, você tinha tiguera também. Então, o milho esteve presente o ano inteiro. Aqui é bem típico a fotografia recentemente. Aqui está o alambrado, divisor da área da UDT. Aqui do lado de fora tem um milho que já está praticamente seco. Esse milho foi colhido já recentemente. Aqui tem um outro milho, uma área, esse milho está em V4, V5. E aqui atrás uma área de um trabalho feito para seleção de híbridos, acompanhamento de híbridos. Lá no fundo, lá tem uma área de pesquisa também. Então, tinha milho em todos os estádios dentro da UDT, como tinha na região de Maringá inteira, no Paraná inteiro, na verdade. Tá? Isso tem o seu lado positivo, como tem o seu lado negativo. No caso do lado positivo, o tiguera se coloca que ele pode multiplicar sim a cigarrinha, mas ele também pode multiplicar o inimigo natural que ataca a cigarrinha. Ele só é ruim quando você tem ele está no meio da soja, você tem aplicação de inseticida, então você vai matar. Além de matar a cigarrinha, você vai matar o inimigo natural dela, mas você não mata totalmente, porque ela colocou o ovo dela nesse milho aqui, e aí matou o adulto, mas fica lá, nasce a ninfa, e aí ela vai se multiplicar cada vez mais. Então, o tiguera é ruim nesse sentido. Mas, se você não faz um manejo correto, por exemplo, na soja, muitas vezes você não entra nem com uma carga tão pesada em inseticida. Isso daqui até acaba sendo um reservatório de inimigo natural. Então, por isso que até que nem questiono muito o tiguera, no sentido que realmente é complicado você acabar. Mas ele não é o bicho-papão como se coloca no ambiente aí, tá? A situação da UDT em 2019. Então, foi isso daqui. Né? Muitos dos agrônomos que estiveram presentes no dia de campo não puderam ver isso daqui, mas os colegas da Emater foram e acompanharam alguns dias antes e viram que detonou, né? Caiu muito material, tombou e fizeram 30 aplicações com diversos princípios ativos. Vou colocar aí quais foram os princípios ativos utilizados. E tanto que houve daí o cancelamento do dia de campo, né? Cada estande desses aqui, as empresas compram, né? Existe toda uma passagem de produtores aí nessa área, tem todo, né, a parte de marketing da própria cooperativa. Então, isso, infelizmente, acabou se perdendo, um momento importante de conhecimento técnico, mas devido à praga e ao prejuízo que ela causou, o dano que ela causou, houve o cancelamento. Aqui foram os principais produtos utilizados. Eu coloquei produto comercial, para ficar mais fácil para o produtor, até nós técnicos lembramos disso. Aqui o princípio ativo e qual o grupo químico que ele pertence. Então, foi utilizado o Mustang,
que é zeta-cipermetrina, é piretroide, clorpan, organofosforado, talismã, que junta piretroide, mas metilcarbonato e benzofuranila, o hero, que é o bicho também é piretróide, são 2 piretróides, galil, que é piretróide neonicotinoide, os outros são todos, angiopleno, esperto, platino, são todos piretróides neonicotinoides. Então, o piretróide praticamente é comum a todos os produtos, menos o clorpan, tá? Então, nós sabemos aí que esse produto, ele desequilibra muito, né? Mata a praga, mas também mata muito inimigo natural, desequilibra muito o ambiente. Então, são esses produtos de hoje, que são o que? A base de produtos para controle de percevejo barriga verde, tá? E que são utilizados, tem recomendação para controle de cigarrinha também. Tá. Bom, a partir disso, dessa realidade, nós constatamos lá que nós tínhamos que fazer alguma coisa. Então, o que nós começamos a fazer? O monitoramento de cigarrinha a partir de um trabalho que nós já tínhamos feito em São Jorge do Ivaí. Inclusive, ele recebeu um prêmio de gestor público, feito pelo Sindicato dos Auditores Fiscais do Paraná. E isso a gente deve muito ao prefeito de São Jorge do Ivaí, né, o André, que ajudou muito a gente a desenvolver esse trabalho. E a gente somente adaptou o monitoramento de percevejo barriga verde também com o monitoramento de cigarrinho. Então, nós usamos plantas móveis em vasos para monitorar ovos, a gente fez acompanhamento de tiguera para verificar também se tinha ali a cigarrinha adulta e ovos também, né? As plantas vizinhas de lavouras da UDT, nós fizemos avaliações, planta tiguera também de todos os municípios, nós coletamos tiguera de todos os municípios que eu citei, da região norte do Paraná, essa região aqui de Campo Mourão, Maringá, a região ali de Marechal Cândido do Rondon, e nós também fizemos uma coisa importante, que foi monitorar a cultura da soja. Não adianta nada eu trabalhar com monitoramento à parte, tem que ser integrado, soja, milho, safrinha, ou milho, verão, milho, safrinha, se for o caso de plantio milho sobre milho, né? Mas tem que ser feito o monitoramento no ano. Não adianta a gente querer fazer um controle numa cultura e esquecer a outra que antecede, porque um depende do outro e vocês vão ver na sequência. Então, aqui eu estou trabalhando com a soja, né? Soja, milho e safrinha. Aqui são as fases. Aqui na cultura da soja, no geral, por conta de ser transgênico, o problema da lagarta hoje praticamente zero, né? Mas existe a possibilidade. E eu tenho também, onde que o pessoal mais utiliza o controle aqui nessa fase, né? R1 até R6, o problema maior nosso é o percevejo marrom, percevejo barriga verde. Na cultura do milho, aqui essa fase de coincidência dos dois, do percevejo barriga verde e da cigarrinha. Eu coloco o seguinte: quais são as principais pragas nesse ciclo? Então, você tem o percevejo marrom, que ele pega principalmente o marrom, nessa fase R1 até R6 da soja. E você tem o aparecimento do percevejo barriga verde na fase final. O percevejo barriga verde, você pode utilizar o pano de batida na soja, dificilmente você consegue pegar ele nas fases iniciais, aqui. Ele fica escondido aqui embaixo. Ele aparece, se você colocar uma armadilha em campo, ele aparece na armadilha agora já, e ele está em toda a área. Não é um percevejo que fica na mata, ele fica na área de forma geral. Ele não esconde, ele não entra de diapausa que nem entra o percevejo marrom, ele vai para a mata, ele paralisa. Não, esse daqui, ele fica embaixo da palhada, esperando aparecer o alimento para ele. Mas ele vai se alimentando de soja que cai, milho que cai, e depois ele vai aparecer aqui, justamente na fase de desenvolvimento inicial do milho, porque ele suga, o local dele é sugador, e vai sugar até uma fase onde o milho estiver aí com 1 centímetro de diâmetro, 1,5 centímetros, até os 15 dias, mais ou menos. E nessa fase, a coincidência, então, é que tanto o percevejo barriga verde como a cigarrinha são os insetos que atacam e preferem o milho aqui. A cigarrinha prefere o milho aqui, principalmente no sentido de que é a melhor fase para ela fazer postura, né? Porque a folha está tenra, está molinha, né? E ela coloca os ovos dela principalmente na nervura central, né? É uma área mais irrigada, a facilidade de multiplicação dela é muito maior nessa fase. Então, a gente via muito, se preocupava muito com essa praga aqui, o percevejo barriga verde, se esquecia dessa. E essa praga, a cigarrinha, ela está aí há anos e anos atrás,
e nunca foi dor de cabeça. E agora, ela é por quê? Porque nós concentramos o controle aqui, esquecemos de que forma que ela entra e ataca e se alimenta da cultura, e nós desequilibramos os inimigos naturais que controlam ela naturalmente por conta de uma preocupação grande de controlar o percevejo barriga verde. Então, que fase que nós entramos para o controle do barriga verde? Os agricultores se concentram aqui, né? Muitos, às vezes, preferem fazer uma carga aqui, já, de inseticida, para tentar diminuir a população, para entrar aqui no milho com uma população mais baixa. Outros, nesse intervalo, que é entre a colheita e o plantio do milho, na palhada, então, às vezes, faz uma aplicação já vem com duas aqui, mais uma terceira, aqui entra com mais uma, entre a colheita e o plantio do milho, depois entra com mais uma aplicação aqui, né? Então, por aí você vai somando, até chegar em, muitas vezes, V4, V5, com mais duas aplicações. No geral, chega a fazer do palitinho aqui, até essa fase, quase 3 aplicações. Tá? Mais o tratamento de sementes. Quer dizer, o produtor usa o tratamento de sementes e ainda entra com aplicação aérea. O que acontece com os inimigos naturais da cigarrinha, já que a maior parte dos produtos são piretróis, né? Vocês vão ver o que acontece depois. É por isso que, né, nossa teoria é essa, né? Que ela expandiu por conta da questão da falta de monitoramento, né? Por descontrole ambiental provocado pelo medo do percevejo barriga verde. E a cigarrinha também, né? Ela entra nessa fase aqui. Então, aqui ela faz a postura, né? Aqui também faz postura, só que aqui o principal dela é a sucção. Ela entra aqui e ela vai sugar as folhas do milho. Chega num ponto que vocês vão ver, né, de exaurir a planta, dependendo da população. Então, são dois momentos totalmente distintos. Essa aqui, que se ela entrar aqui nessa fase, ela vai, inclusive, causar já um problema, uma diferenciação de espiga. Ela, em vez de uma espiga, que em V3, até V5, já, a planta diferenciou espiga, uma espiga, 2 espigas. Mas conforme a alimentação dela e a postura, isso vai mudar para 5, 6, 7 espigas e praticamente 100 gramas, né? Se a cigarrinha não atacou tanto aqui, eu corro o risco dela atacar aqui, que é um outro problema também. Aqui dificilmente tem um controle. Por quê? O milho já está mais alto, difícil você entrar com um trator com barra, o produto não chega aqui embaixo, você tem a ninfa que se esconde aqui nessas folhas e o produto não vai atingir a ninfa, então ela explode. E aí vocês vão ver o estrago que faz. Vamos passar para outro slide. Então, nós começamos a monitoramos ferrugem, determinamos o momento de entrada de aplicação de fungicida. Por que monitorar a ferrugem? Porque um dos agentes de controle biológico da cigarrinha do milho são fungos. Então, você tem bovéria, você tem metarrísio, e se eu entro com aplicações desnecessárias na cultura da soja ou mesmo no milho, eu estou desequilibrando a população de fungos, que são parasitas do adulto da cigarrinha. E aí, eu tenho a multiplicação da população, porque eu não tenho um parasita que vai controlar. Então, o monitoramento do fungo, a partir do coletor, é muito importante para que eu entre com a aplicação do fungicida no momento certo, e não faça a aplicação calendarizada, porque daí eu vou desequilibrar metarrísio e bovéria. Depois a gente vai discutir, aplico ou não aplico metarrísio e bovéria? Só deixando essa questão mais para frente. Aí tem a amostragem tradicional, né? Usando o pano de batida, né, onde o técnico, então, monitorando a soja para depois chegar no milho safrinha, certo? Porque, como eu falei, eu não faço a coisa estanque, eu vou trabalhar só com milho, eu vou trabalhar só com a soja, eu vou ter que trabalhar com as duas para eu poder chegar a controlar tanto o percevejo de barriga verde como a cigarrinha. O método tradicional de amostragem está aqui com o pano, né? Nós fizemos a amostragem do inseto praga, mas nós também, tanto lagarta como percevejo, mas nós também fizemos avaliação de acordo com a metodologia que nós desenvolvemos para monitoramento de parasitoides, né, do controle biológico de percevejo. Nós montamos armadilhas no campo, né, conforme o trabalho feito em São Jorge. A armadilha consistiu de soja, amendoim, vagem, para atração do percevejo e a gente monitorar a presença do percevejo barriga verde desde a instalação da cultura da soja até a instalação da cultura do milho safrinha. E aí o que a gente observava
no percevejo barriga verde, que ele era muito atacado por parasitoide. Aqui, quando você observa, isso aqui são ovos de mosca, taquínide, esse tipo de mosca aqui. Existem três espécies de moscas da família taquínide que são preferenciais de ataque do percevejo barriga verde, né? Então, às vezes, a gente conta o percevejo aqui no pano, e às vezes o bicho já está morrendo, semana que vem já está com o velório marcado, e a gente entra com uma aplicação, que às vezes tem 2, né, percevejo por metro, e aí a gente aplica. E muitas vezes esse percevejo já está parasitado, está para morrer, e nós entramos com a aplicação. Bom, fora disso, a gente também monitorou a questão do parasitismo em ovos, que é outra forma de você observar se tem ou não tem um parasita na área, para você também verificar se essa população vai ou não aumentar. Ah, você soltou parasita? Não soltamos parasitoides, eles existem na área normalmente. A gente observou isso daqui, olha. Muitas posturas de percevejo barriga verde já parasitados pelo Trissolcus ou pelo Telenomus, né, na própria lavoura do produtor. Então, são insetos que estão trabalhando pelo produtor, né? São operários do produtor que muitas vezes numa aplicação de piretroide, né, esses bichos são sensíveis, eles acabam desaparecendo e vai aumentar aí a população de percevejo adulto e mesmo das ninfas que vão sair dos ovos, porque não tem o parasitismo que vai controlar. Aqui é um trabalho feito em Londrina, foi quando a gente começou a observar, né, que nas coletas feitas pelo professor Aires, principalmente os estudantes, né, no laboratório de entomologia, que os insetos coletados, né, por eles no campo, quando você ia ver, estava vivo, daqui a alguns dias estava tudo morto, porque você via a saída das larvas de dentro do corpo do percevejo, se transformando em pulpa e depois em mosca, né? Então, é um fato maravilhoso você ver isso daqui, né? E a gente, com isso, ia perdendo o medo. Isso daqui foi Telenomus, que nasceu na roça do produtor lá em São Jorge do Ivaí, tá? Aqui a gente observou o nascimento, esse bichinho aqui, ó, ele tem, olha aqui a distância da régua, olha, tem 1 milímetro, né? É imperceptível praticamente ao olho nu, mas a gente encontra isso na roça, né? E a gente destrói também na roça com as aplicações. Nós instalamos, então, armadilhas. Isso daqui foi lá na UDT, antes, né, do plantio da soja, nós já estávamos com elas instaladas para monitorar o percevejo, como está aqui, né? Usamos a armadilha para adulto, usamos a armadilha para coleta também de parasitoides de ovos. Aqui você pode ver, olha, o percevejo barriga verde indo em vargem, ele indo na soja. A gente não acreditava muito nisso, porque era só laboratório. Ninfas indo em grão de soja, ninfa adulto indo em amendoim, né? Então, isso a gente testou, inclusive, esse daqui é o ligusto, mas não funcionou muito bem. Mas você tem, inclusive, ele se bebendo, isso aqui é um algodão, bebido em água, o bicho ia tomar água também. Então, fizemos um prato perfeito para esse inseto aparecer e a gente monitorar a quantidade dele no campo, né? E se ele está parasitado, se ele não está. Com resultados importantes, inclusive com premiação, porque a gente conseguiu reduzir bastante o número de aplicações, né? Aqui, a avaliação de cigarrinha, que foi feito numa área restante de 2019, nós implantamos vasos para verificar a postura, nós fizemos a coleta de adultos a partir da rede entomológica, aqui também, na soja, já instalávamos para poder monitorar, aqui, ó, milho plantado, já tinha milho justamente na soja, milho verão, continuou, porque foi feito plantio de verão e plantio de inverno, então, houve milho o ano inteiro na UDT, e aqui nós monitoramos os parasitismo em ovos. Aqui coletamos adultos, aqui está as plantas iscas que nós deixamos em campo para verificar também adultos e ovos. E por aí identificamos aqui os parasitoides de ovos de cigarrinha, né? Nós coletávamos folhas. Aqui foi identificado pelo Adriano Urchino, lá de Londrina, ele é professor também na área de entomologia, fantástico ele. Aqui é uma imaride, menos de 1 milímetro esse coitado desse bicho, né? Mas é um parasitoide que encontra aqui o sistema ovopositor dele, ele encontra o ovo, enfia o ovopositor dele dentro do ovo que está dentro da folha. Aqui, olha, são os ovos a cigarrinha colocados internamente na folha nova. Aqui são ovos parasitados, olha. Está escuro, aquela mimaride, aquela vespinha, colocou o ovo dela nesse daqui, olha a cor. Aqui um ovo que não foi parasitado, aqui um parasitado.
Essas cores aqui, laranjadas, são todos ovos parasitados que estão dentro da folha, porque a vespinha, a cigarrinha, coloca o ovo dela dentro da folha na fase inicial, na nervura central, na fase adulta do milho, que ele coloca mais as margens, no limbo foliar. Mas aqui você pode ver, mais claro um pouco, é a nervura central, e olha aqui o ovo parasitado. Tá? Então, é um controle biológico que tinha naturalmente na área do DT, a partir do momento que houve aquela fase do milho safrinha colhido para o plantio do milho safra normal, é que esse bicho apareceu naturalmente, não só na UDT, mas em todas as propriedades que nós acompanhamos, desde os vizinhos da UDT, desde Sertanópolis, em todas as regiões que nós fomos, nós encontrávamos esse tipo de situação aqui de parasitismo. Aqui dá para ver mais claramente um ovo não parasitado, e olha, quando está escuro, parasitado. Fotografias que nós fizemos aqui. Aqui um pouco mais de detalhe, né? Parasitismo também, ó. Ele chega muitas vezes a desintegrar. Aqui é um ovo normal e aqui ele parasitado. Bom, além do parasitismo em ovo, você também tem o parasitismo de adulto, né, o parasitismo de ovos e também, os predadores de ovos e também os predadores de ninfas. E os principais deles, quando você observa, entra numa lavoura, só este aqui é o bicho lixeiro, aqui é a larva do bicho lixeiro, está aqui com um pulgão na boca dela. O bicho lixeiro porque ele carrega a vítima dele tudo no corpo, em cima. Essa larva aqui, ela enfia carapaça, resto de pulgão, tudo em cima das costas. Para ele ser imperceptível para o predador dele, né? Então ele se esconde, coloca o lixo em cima dele e daí o nome bicho lixeiro. Mas o adulto tem um aparelho mastigador, pega as ninfas logo na eclosão dos ovos que estão dentro da folha. Então a ninfa aqui não tem muita movimentação, então esse daqui ele fica bastante esperto. Agora, quando a ninfa está já mais evoluída, a ninfa da cigarrinha, é difícil o predador pegar. Aí é aranha, é formiga, algum bicho. Mas esse daqui pegam logo quando ela está saindo, que ela não consegue se movimentar muito. E esse daqui também. A joaninha, né, tanto na fase adulta como na fase larval, elas são predadores de cigarrinhas. E também tem tesourinha, né, os bichos aí. E o que a gente observou bastante, então, nessa área aqui, eu vou passar de novo essa aqui, foi a presença enorme desses insetos, que levou a gente a discutir o que eles estavam comendo, o que eles estavam fazendo ali, já que só tinha cigarrinha. Tanto que a gente pegou a cigarrinha dessa área para levar para o Iapara, em Londrina. Só que nós pegávamos uma tantada também de predadores. O que eles já estavam fazendo num milho que não tinha pólen, né? Não tinha comida para eles, teoricamente, não tinha pulgão. O que eles comiam? Foi aí que nós descobrimos, que eles comiam, sim, né, as ninfas que estavam eclodindo desses ovos aqui. Né? E os próprios ovos que estavam, muitas vezes, um pouco expostos na folha. Bom, com base nisso, nós fizemos, então, as amostragens para ver os acompanhamentos de parasitismo aqui em vários municípios, só para citar para vocês. Então, a Sertanópolis, nós pegamos em diversos pontos de Sertanópolis, Arapongas, Londrina, né? E a gente observou o seguinte, esse daqui de alaranjado, ovos parasitados nas folhas, e aqui o total de ovos. Isso no dia 7 de setembro, a gente tinha quase que 100% dos ovos lotados nas folhas parasitados. Quer dizer, não precisou passar nenhum tipo de produto para poder controlar, porque o produto não controla ovo, né? Você passa o produto químico e não pega o adulto, mas não pega o ovo que está dentro da folha. Mas uma quantidade muito grande. No dia 14, uma semana depois, você já não encontrava quase nada de ovos sem parasitismo, a maior parte deles parasitados. No dia 21, olha, você não achou mais nada, quase 80%, 100% dos ovos parasitados naquela região. Aqui foi dentro da UDT, no dia 31 de agosto. Quando nós chegamos aqui na UDT, e esse daqui nas áreas limítrofes, externas, dos produtores. Então aqui, ó, dentro da UDT, nós chegamos a 100% de parasitismo. Quando chegou a 100%, nós observamos, eu falei para o Edner, que eu quero mandar inclusive um abraço para ele, que estava coordenando naquela época a UDT, eu falei, vamos plantar milho verão, sem medo, porque nós temos uma quantidade muito grande, uma condição muito favorável de parasitismo e que dá para trabalhar, desde que você não desestabilize o ambiente. Foi conversado com as empresas e o pessoal topou, porque a ordem era não plantar o milho verão, porque poderia dar ponte verde.
né? Então ia ser condição favorável para a cigarrinha se multiplicar. Mas como a gente estava com um alto nível de parasitismo, não houve necessidade, tanto internamente ao DT, como externamente também os produtores estavam. Aqui, todos os produtores em volta, alguns mais próximos, que nesse 1, 2, 3, são produtores mais próximos do DT. O 4 e o 5 são bem distantes, né? Mas todos eles com alto nível de parasitismo tranquilo. Então, o que aconteceu? Né? Nós fizemos a observação em percevejo, no ensaio que nós montamos no verão, de milho, né, que era competição de híbridos. Não teve nada de ovos de percevejo, a média de percevejo era baixa, 0,2 por armadilha. Das empresas também não teve nada de percevejo, e ovos de cigarrinha praticamente nada. Então, nós fizemos a condução do ensaio com híbridos na UDT sem aplicar nenhum tipo de agrotóxico, nem para controle de percevejo e nem para controle de cigarrinha, porque nós estávamos monitorando, né, o desenvolvimento, a evolução da cigarrinha na área. Então, muitos testemunharam isso, foram lá observar isso, né? A variação que teve muitas vezes de produtividade, isso daqui chegou a 400 sacos por alqueire na área, né? Foi muitas vezes uma variação, vamos supor, teve híbrido, ou variedade até, teve variedade, que não era nem BT, que foi plantado aí, que teve produtividade de 250, 300 sacos por alqueire, tá? Então, a média foi alta de produtividade, né? Só às vezes abaixou um pouco porque tem a especificidade de cada híbrido, mas não que por conta do ataque de cigarrinha, né, nada. Isso daqui foi totalmente livre. Então, no verão, foi beleza. A safra, então, teve isso daqui, eu coloquei produtividade, todos os híbridos, esse daqui já foi apresentado para Cocamar, né, numa reunião que nós fizemos, então eles têm essas informações, fiz questão, inclusive, de passar para eles. Então, eu tive o material que chegou, né, a 6 mil quilos por hectare, isso daqui, fizemos 2 plantios, inclusive, o desafio foi muito grande ali, porque não era a ordem, era plantada uma vez só, né? Inclusive, eu passei para vocês agora há pouco, no primeiro slide, segundo, que todo mundo planta igual. Nós não fizemos isso. Foi feito um plantio dia 27 de setembro e o outro dia 4 de outubro. Não era para ser, mas vamos arriscar, já que as condições são boas, então arriscou. Então, produtividade um pouco menor do que no primeiro plantio, né? Essa laranjada do segundo plantio, mas eu tive um material que chegou a 10 mil quilos por hectare, né? A média foi 8 mil, um pouco mais, quilos por hectare, vendo todos os híbridos aqui. Então, se comportaram muito bem, tanto no primeiro como no segundo plantio. Sei que nenhum dos dois houve necessidade de entrada de aplicação de inseticida. Por que nós não entramos também? Porque nós não queríamos esconder a informação sobre a população. Nós queríamos que tivesse muita cigarrinha nessa área, muita cigarrinha mesmo, porque o que saísse dali seria o melhor material para poder divulgar, inclusive, para os produtores. Esse daqui presta, esse daqui não presta, esse daqui é tolerante, esse daqui não é. Mas não teve cigarrinha, né? Nos demais estandes, o pessoal fez em torno de 10, 12 aplicações. Então, não fizemos nada e nós colhemos muito bem no verão. No safrinha, aqui a situação já é diferente, safrinha desse ano, tá? Aqui número de cigarrinhas por amostragem. Cada 10 redadas, usamos a rede entomológica e a gente fez redadas. Fizemos aqui nos estandes das empresas, que tem milho safrinha hoje lá, e nós fizemos em floresta, várias delas, montamos uma unidade também ali, referência do lado, Campo Mourão, Arapongas, Londrina, Sertanópolis, em 4 avaliações, Ivatuba, São Jorge do Ivaí, Doutor Camargo, na Coamo, em Campo Mourão, do lado, mais uma área em Campo Mourão. Aqui, Porto Mendes, em Marechal Cândido Rondon, Pato Bragado, Bom Jardim, Iguiporã, Marechal Cândido Rondon, Palotina, Maripá, mais um milho novo em Maripá, Nova Santa Rosa, Francisco Alves. Aqui, essas avaliações na UR são periódicas, são por data, por isso apareceu o R aqui e o R aqui. Aqui num produtor de milho verde, em Atalaia. Aqui num produtor de milho orgânico, 2 de orgânico, na verdade. Esse daqui é de Barialva e esse daqui é de Atalaia, tá? Orgânico, milho orgânico. E aqui dentro da UDT novamente. Então, na UDT, se vocês for ver essas coluninhas azul, são cigarrinhas que nós coletamos na rede entomológica. Você pode ver que a UDT se destacou muito, né? Você teve aí rede que chegou média
em 10 redadas 80, teve 10 redadas em um lugar próximo de uma unidade que estão montando lá, que chegou a quase 180, quase 200 cigarrinhas em 10 redadas. Então, é uma população muito alta, se igualando ao produtor de milho verde, que entrava quase cada 2, 3 dias com inseticida na área, né? Mas as áreas dos produtores, de forma geral, com uma população baixa de cigarrinha, tá? Pelo menos aí na fase de florescimento do milho, florescimento e formação, início da formação de grão na espiga, né? Ainda uma população baixa, mas muito grande aqui na UDT, tá? Então vamos então encaminhando. Como que ela faz a postura? Vamos analisar então um pouco da fisiologia, da biologia da cigarrinha. Nós tivemos que aprender, né? Então, como eu falei para vocês, ela faz a postura já desde a fase inicial, tá? Então, tá aqui, olha, um V2, V1, V3, ela faz a postura até V4. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui, nessa folha, dificilmente ela vai fazer, a folha está começando a ficar mais dura a nervura central. Ela faz a postura aqui, nessa nervura aqui, ó. Principalmente aqui, vocês estão observando, né? Mas quando a folha está novinha, ela faz nessa fase. Quando a folha está mais velha, ela prefere fazer no limbo foliar, tá? Mas não consegue porque já está mais duro, não consegue, os feixes já estão mais maduros, né? Então é difícil ela entrar com o aparelho ovipositor nessa região aqui. E aí ela faz a postura até chegar num ponto, né, que vai dar uma quantidade alta, uma quantidade baixa de ovos, né, mas chega a fazer esse tipo de coisa, chega a rasgar a nervura central, né, e muitas vezes acaba sendo porta de entradas para bactérias, fungos e tudo mais, tá? Então, desde essa fase, a cigarrinha já causa dor de cabeça. E muitas vezes a gente acaba não percebendo. Acha que, por exemplo, um sintoma como esse, a gente viu aqui no DT, é um sintoma de uma deficiência de nitrogênio. O produtor não fez uma aplicação de ureia lá, tá, deixou, sendo que esta aqui é uma folha normal, por exemplo, né, que não houve esse ataque, não apareceu. Mas aqui é uma situação anormal. Aqui vocês podem ver, a gente coletou todas essas folhas aqui, estão apresentando sintoma de ataque de cigarrinho. E muitas vezes nós técnicos, a gente não tinha se apercebido disso, né? Então, essa fase aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, já começa a aparecer o problema os sintomas, tá? Isso vai ocasionar algum problema futuro para a planta? Vai. Olha aqui, essa planta, ó, já está em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quais são as principais, né, folhas que, se você perder na fase inicial, vai dar 20%, 30% já de perda na produtividade? São essas. Você perdeu isso daqui, você perde a força para essas folhas aqui. E aí vai ter internós mais curtos, vai aparecer todo o problema do enfesamento da planta. Você perdeu aqui a fase mais importante, que é de deslocamento de nutrientes, tanto para a parte aérea como para as raízes, porque aqui você tem deslocamento de nutrientes que sai da raiz, depois eu vou mostrar, para as folhas, e das folhas para as raízes e também para outras folhas. Então, se você tem já essa perda, você já perdeu inicialmente no arranque. Então, esses são sintomas em plantas novas, tá? E só para citar aqui, ó, isso daqui é uma publicação da Embrapa Biril e Sorgo, que diz, ó, todas as folhas e espigas que a planta irá produzir estão sendo formadas no estágio V3 a V5. Justamente aqui já está definido quantas espigas, quantos grãos. Mas então aquela história de que deu super espigamento vem da onde? Então, a gente pode concluir que veio daqui. Porque se houve alguma alteração, foi justamente dessa quantidade de ovos aqui, ou esses danos aqui, que alteraram, né, para a planta produzir mais espigas, porque ela sabe que lá na frente ela não vai ter força para poder produzir um bom grão, ou produzir uma geração que dê condições dela se multiplicar. Então, isso daqui é muito importante e está servindo de base para a gente poder analisar que essa fase, se a gente perdeu, né, essa fase, a gente pode estar comprometendo a produtividade da cultura. E aqui está, olha, aqui dentro do ODT, você tem essa situação, né,
de aparecimento de superespigamento, como eu falei, né? Uma planta aparecendo esse amarelecimento aqui, tá? Ela vai secar antes do tempo, perde folhas muito rapidamente e começa a dar a impressão de que já está morrendo, né? Mas muitas vezes está morrendo com a espiga ainda verde, o grão verde, tá? Então aqui, como eu coloquei, normalmente os sintomas, né? Então a postura, ela influencia o aparecimento de sintomas e o ferimento que causa o surgimento das ninfas, quando ocorre a ruptura da epiderme do milho, né? Você expõe, porque ela põe dentro o ovo, certo? Então aquele ovo ele tem que eclodir. Como que ele eclode? Ele rasga a folha. Quando ele rasga a folha, você faz o quê? Surgem os ferimentos. Ah, mas peraí, o mulicute não pode entrar por aí? Boa pergunta. Pode. Ah, então ele não pode ser transmitido apenas pela picada da cigarrinha, ele pode também penetrar pelo ferimento? Pode, a bactéria entra por ferimentos. O que a cigarrinha faz é um ferimento pelo aparelho bucal, mas também pelo momento que ela sai, né? Então, tem duas coisas aí que nós temos que avaliar e estudar um pouco mais a fundo. Aqui eu coloquei uma situação normal nesse slide. Ele não foi apresentado na FAEP. Quem está assistindo de novo, ou o pessoal lá de Marechal que quer assistir, eles estão colhendo milho e falaram que querem assistir a apresentação. Mas aqui a gente viu a planta do milho, tá? Eu peguei ela na fase já reprodutiva. Então, você tem o sistema radicular, você tem aqui o colmo, as folhas, a formação de espiga, aqui o pendal. Então, como é que se dá o processo de entrada de água e nutrientes para nutrir essa planta? Então, você tem aqui o reservatório no solo, né? E quando você tem água, não está em situação de seca, está em situação normal de água no solo, você tem uma pressão da água, uma pressão positiva. Então, ela entra aqui, ela entra via xilema, e ela vai abastecer a folha, deixar as folhas e toda a situação da planta túrgida. Quer dizer, com bastante água, né? A célula cheia de água. E isso vai. E o que bombeia essa água, né? Saindo daqui de um ponto positivo de água para um ponto negativo? É a atmosfera, né? É a umidade relativa do ar que está aqui, é o calor, que faz com que essa água saia daqui do solo, numa situação de maior quantidade, e passe e saia pelo estômago da folha e vai para a atmosfera. 80% a 90% de perda de água do milho por estômagos. Ao mesmo tempo, o que acontece? Aqui então entra água, nutrientes, para deixar a planta saudável, sadia. Você aduba aqui, né, o solo e entra e vai ajudar a planta. E você tem também os resultados da fotossíntese. Então a planta também pega energia solar, faz a fotossíntese, na fotossíntese ela forma açúcares, e aí ocorre a passagem desses açúcares via floema para abastecer tanto as folhas como espiga, como grãos, também raiz, porque ao mesmo tempo que a raiz absorve nutrientes pela água aqui nessa fase, ela também precisa de açúcares, né? Então, pelo floema, esses açúcares descem até a raiz. Então, em uma situação normal, tá aí. Agora, coloca a cigarrinha nesse contexto. O que acontece? Muda o contexto. Então, eu tenho aqui uma pressão negativa normal, por conta da atmosfera. Se estava mais seca, mais negativo. Agora, se eu tenho aqui, além da atmosfera, tirando a água aqui da raiz, eu tenho também a cigarrinha sugando, como ela pica, ela suga, eu tenho uma... E não é vapor agora, né? É um líquido. Ela suga a seiva e ela tem o mesmo comportamento que o pulgão, né? Ela suga e excreta o excedente. Então, você imagina a situação da planta. Eu queria fazer isso numa parte prática e não vou conseguir fazer, mas quero tentar explicar. Então, o nutriente entra aqui, como a cigarrinha está picando, eu estou aumentando muito a pressão negativa. Então, uma bomba que está puxando, e muitas vezes não consegue chegar a água até aqui em cima. Não chega. Então, por quê? Ela sai por aqui. Sai pelas laterais, sai pelas picadas, sai pela secreção, sai pelo, chama-se honeydew. É um néctar, é um mel, é um melado, que é a secreção, e vai fazer o quê? Fumagina em cima da folha. Então, a cigarrinha, ela causa isso. É essa segundo maior dano que ela causa na cultura do milho, nessa fase. Né? Quando o milho já está na fase reprodutiva, então o ataque é maior, você não consegue controlar, você vai passar produto aqui, ela se esconde, ou a ninfa dela
como tem ninfa a todo momento, e aqui também tem postura, ela se esconde debaixo da folha, filho, e aí não tem produto que pega, certo? Então, a saída de água, nutriente, é muito grande, tá certo? Então, aqui, se eu não tenho água aqui, o que acontece com a planta? Murcha, seca. Daí os sintomas que vocês vão ver depois na sequência. Então, nessa fase eu falei, ela faz a postura no limbo foliar, tá aqui, ó, os ovos, olha. Ao invés dela fazer uma postura, no caso, inicialmente, como eu falei, quando a planta nova, ela faz postura de forma perpendicular, transversal à nervura central do milho, aqui ela faz paralelo às nervuras. Porque como é grosso, mais grosso o tecido, ela só coloca o ovo por baixo da cutícula e fica por ali protegidinho. É mais fácil atacar o predador e tudo mais, né? Fica mais visível. Mas é dessa forma, não coloca mais na nervura central, mas lateral. Aqui o resultado que nós então observamos ali na UDT. O que é isso daqui? Isso daqui é reflexo do ataque de uma população elevadíssima de cigarrinha, tá? Que picou então as folhas do milho, secretou o produto tanto da fotossíntese como o que vai pelo xilema, que é água e nutrientes, além de causar fumagina na folha, gente. Aqui, olha o chão. Eu nunca vi isso na minha vida profissional, tá? Mas olhe aqui, caiu, chegou a cair o líquido no chão. Então tudo aquilo que o produtor colocou de nutriente na adubação, aquilo que a planta conseguiu produzir via fotossíntese, foi pro ralo, na verdade. Caiu, olha aqui que escuro. Tá? E o que acontece então com a planta? Ela fica fraca, fragilizada, murcha, tá? Né? Não consegue fazer fotossíntese, porque aqui já é difícil chegar a luz solar aqui embaixo. Você imagina aqui, né? Com a fumagina ainda, pior ainda. E olha o que vai acontecendo com as folhas rapidamente secando. Olha aqui numa outra situação, eu coloquei uma planta já seca do lado de uma que está, né, coberta com aquilo que foi produzido pelo roledil, pelo melaço, que a fumagina se desenvolveu por cima. Então, a fumagina não se desenvolveu só em cima da folha, se desenvolveu também em cima da matéria em decomposição. E olha aqui o tronco do milho como que ficou totalmente escuro ao lateral. Isso daqui é perda de nutrientes. Isso daqui não vai formar, não vai dar força para o colmo do milho, para a folha, para a espiga, nada. Isso daqui vai simplesmente fazer com que ocorra uma murcha aqui. E o resultado é isso aqui, ó. O resultado é isso aqui. Isso daqui foi molicute? Não foi molicute. Não foi vírus. Isso daqui foi fumagina, foi nutriente perdido, desnutrição. Desnutrição, seca precoce, prematura, porque não chegou a água onde tinha que chegar, né? Ela tirou, exauriu, não só no momento, aqui foi no momento de ataque posterior àquela fase inicial. Aqui o milho ainda conseguiu escapar da postura na fase mais nova do milho. Aqui houve um ataque depois, posterior, na fase V10, V8, até florescimento, tá? E olha o que aconteceu. O material tombou, fraco, não produziu nada de espiga, né? Ou produziu 2, 3 espigas, tentando ver se conseguia uma progênie, né? Você tem tudo isso daqui, ó, e fumagina no fundo, tá? Então a gente não observa, a gente acha que isso daqui é molicute, não é, tá? Olha aqui, você tem materiais híbridos que se comportam de forma diferente. Olha esse tipo de híbrido e olha esse tipo. Aqui eu tenho ainda uma quantidade grande de folhas verdes, né? Alguma palhada aqui ainda que ficou, um pouco de pouquíssima fumagina. E aqui eu tenho, olha, uma quantidade nesse híbrido aqui, num mesmo ataque de cigarrinha, que todos estavam expostos ao mesmo ataque. Esse daqui, ele simplesmente se derreteu, né? Saiu muito exudato dele. E olha a fumagina como é que ficou na folha, dê uma olhada, só para exemplificar, olha aqui. Se você for apertar um como, você sente um isopor, ele não está rígido. Aqui está mais um pouco, mas ele não está rígido. Olha aqui essa situação, um milho um pouco melhor. Houve ataque de fumagina, mas numa situação um pouquinho melhor. Tá? Por que será que isso ocorre? Tem materiais que têm esse tipo de comportamento. Talvez aí seja a variabilidade genética, né, que dá a questão da tolerância ao ataque. Os dois milhos perderam, tá?
Ah, esse daqui perdeu mais, esse daqui perdeu menos, mas houve incidência de cigarrinha e fumagina no mesmo tanto. Como é que vai estar a semente? Como é que vai estar a qualidade do grão? Como é que vai estar o peso do grão? Os dois vão perder. Esse daqui vai perder mais, é claro. Esse daqui vai perder, mas vai perder um pouco menos. Mas ambos perdem, porque não é normal uma população alta de cigarrinho. Aqui, novamente, mostrando diferença de materiais. Tem material que está praticamente 60% dele com as folhas secas, tomadas por fumagina, né, e desnutrido totalmente. Aqui, uma situação mediana, e aqui, um material, né, que praticamente você não vê sintoma, né, folha totalmente verde. Aqui, essa fotografia foi retirada hoje, lá na UDP. Então, eu tenho aqui dois materiais, tá? Aqui é uma foto que ela pegou os dois. Eu tenho esse daqui que ele acamou, um ao lado do outro, tá? Dá a impressão que esse material foi submetido à seca, mas não pode ser seca porque os dois estavam lado a lado. Então, é ataque diferenciado de fumagina. Aqui atacou, derreteu. Aqui não, ele aguentou, tá? Mas o que a cigarrinha fez? Ela sugou isso daqui e tal, mas será que só ela sugou, mas refletiu somente na parte aérea? Vamos ver? Olha o sistema radicular. A gente teve a curiosidade de ver como é que estava a parte de baixo. A gente muitas vezes olha a parte de cima, né? E a gente tem o péssimo hábito de olhar a parte do solo, a parte das raízes. Olha, aparentemente dá a impressão de que a raiz desse daqui está igual à raiz desse. A diferença que foi que esse daqui não aguentou, sugou mais, né? Perdeu mais nutrientes, então murchou mais rápido. Mas lembra que eu falei que deixa eu voltar aquele slide. O deslocamento não vou deixar. Aqui, deixa eu ver se aqui. O deslocamento da seiva produzida pela folha, né? Via energia solar e tudo mais, sai da folha e vem para alimentar as raízes. Como eu não tive nutrientes para a raiz, tá? O que aconteceu com o sistema radicular? Né? Ele simplesmente, olha, zero. E olha a situação das espigas. Quando você pega uma outra condição, aqui é do lado, olha o sistema radicular. E olha, isso aqui num stand de uma empresa, ela tinha híbridos que tinha essa situação e essa situação. Olha o tamanho da espiga, vai produzir um pouco menos do que uma que não tem nada, mas já é bem melhor do que essa situação aqui. Essa daqui, esse milho aqui, é esse daqui, e olha como fica torto, fraco, xoxo, oco, né, e o tamanho da espiga. Então, o sistema radicular também, como ele não foi, a planta não foi nutrida suficiente, não foi nutrida somente na parte aérea, a raiz também não foi nutrida. A raiz não se desenvolveu. Consequentemente, a raiz não conseguiu pegar mais água, a raiz não conseguiu pegar mais nutrientes, consequentemente, não conseguiu formar mais espiga, não conseguiu dar tamanho, olha o tamanho de espiga, não conseguiu, ficou pequeno, o grão ficou xoxo, o grão ficou, não conseguiu formar direito, secou mais rápido, a planta ficou torta. Olha o tipo de uma planta, né, que tem do lado, né, essa aqui que eu mostrei para vocês, essa aqui, ó, do lado. Olha como é que ficou reta, túrgida, firme. Você pegava o tronco, que nem aqui, ó, a firme, não é xoxo, né? Que nem esse daqui. Esse que você pega, ele já entorta, ele quebra. Esse daqui não quebra, tá? Esse daqui tá firme. E olha a quantidade de raiz. Isso daqui porque eu ainda bati, tirei a terra, né? Caiu ainda um pouco, mas olha a quantidade de raízes que tem essa planta. Né? Aqui tá com terra ainda que eu peguei. Aqui a bacia que eu coloquei. Olha a quantidade para comparar, então, os materiais. O tipo da espiga. Né? Então, o solo também, né, tem alguma coisa a ver. A raiz tem muito a ver. Se eu tenho aí uma planta bem nutrida, né, onde eu controlei a cigarrinha, a população está baixa, eu tenho uma distribuição boa de seiva, de cima para baixo, eu alimento a raiz, ela se desenvolve. Se eu tenho um solo bom, um solo de qualidade, a raiz se desenvolve, mesmo numa seca, procura água e vai conseguir produzir espiga desse jeito. Agora, se eu tenho uma situação, né, onde eu tenho uma planta debilitada, um ataque alto, ela é mais sensível, não forma raiz, não forma grãos. Produtividade aqui, claro, vamos esperar aí 70 sacos,
80, 100 sacos, aqui eu posso esperar mais de 200 sacos, 250 sacos, com certeza. Aqui mais próximo, para vocês verem então aqui é o sistema radicular daquela planta que produziu esse tipo de espiga, aqui é essa bacia aqui, e aqui essa outra lateral, onde houve o tombamento das plantas e a produção desse tipo de espiga aqui, certo? Então, para ter uma ideia. Então, esse daqui seria uma planta mais tolerante, esse tipo. Isso daqui é bactéria? É molicúdio? Não. Isso daqui é nutrição de planta. Eu peguei também dado, pode ser chuva. A gente estava com receio de que, deixa eu voltar, de que tinha chovido pouco em Maringá e deu aquele problema todo em Maringá. E aí você vai nas lavouras em floresta, você vê lavoura melhor. Né? O que aconteceu? Maringá e floresta teve momentos, por fevereiro, que Maringá choveu menos, março, né, do que floresta. Mas mais ou menos próximo. Né? Não houve razão então, de ter uma produtividade que nem eu mostrei nos slides anteriores, de abaixar tanto a produtividade em Maringá, né? Do que como está acontecendo em floresta, que a tendência é ter uma produtividade um pouquinho melhor, embora tenha bastante sintomas de ataque de cigarrinha ali. Mas eu tenho lavouras melhores em floresta. Agora, Maringá, aconteceu alguma coisa que nós temos que saber o porquê. Né? Houve aí o desequilíbrio, esse ataque se deve a quê? Qual fator? Né? Por que a planta ficou tão fraca assim? Outros falam que o fato de ter fumagina, uma conversa que nós tivemos no milho, como mostrei para vocês, pode ser o problema do pulgão. Mas a fumagina do pulgão, produzida pelo pulgão, ela se concentra mais onde? No ponteiro do milho, tá? Aqui, porque o ataque maior do pulgão é aqui nessa fase, né? Então, a fumagina se alastra de cima para baixo, e não de baixo para cima, como acontece com a cigarrinha, que ataca toda a planta, na verdade. Né? Mas ela ataca mais, onde ela está mais escondida, tem uma população na parte basal e mediana do milho. Outros falam que o aparecimento de estrias em milho decorre do aparecimento de pulgão quando o milho está ainda em cartucho. Mas é muito raro aparecer o pulgão em cartucho. Aparece pulgão em cartucho quando tem um desequilíbrio também na lavoura de milho. Aí vai aparecer pulgão, mas que tem uma quantidade que vai causar um prejuízo tão grande de milho causado por estrias, mosaico, né? Aí eu acredito que não seja pulgão, é realmente a cigarrinha. Que vai estar transmitido o mosaico? Pode ser, mas também pode ser uma reação química por conta de determinados componentes, que nem o etileno, que mostra que está acontecendo alguma coisa errada com a planta, que pode ser ovo, que pode ser o ataque severo de cigarrinha sugando a planta do milho. Então aparece isso, né? Aqui, plantas resistentes de passamento. Né, a gente observou que existe, na UDT, alguns materiais aqui 70 centímetros, que foi baixa a incidência de cigarrinha. Mas teve outros exemplares também, outros estandes, onde mesmo de espaçamento de 70 teve presença de fumagina. Então, depende de material para material e a maneira como se maneja isso, né? Mas pode ser que o espaçamento seja algum fator fundamental. Solo. Quando eu tenho um solo descompactado, que seria um tipo de solo assim, né, com maior volume de agregados que permitem um desenvolvimento maior da raiz, eu tenho uma possibilidade maior de uma planta ficar verde por mais tempo, ficar mais túrgida, porque explora uma área maior de solo, e aí vai ter água, vai ter nutrientes, então aguenta mais o tranco no caso de um ataque severo de cigarrinha, que não deveria ser o normal, né, o ataque severo, porque aí teve desequilíbrio. Mas numa situação severa, se eu tenho um solo numa situação dessa, com uma estrutura melhor do que uma situação dessa, que é um solo compactado, com certeza um solo assim, ele vai dar condições da planta de armazenamento maior de água, né, e de um suprimento maior de água conforme aumenta a demanda por conta da sucção que ocorre pela cigarrinha. Eu tenho, então, a planta aguentando um tranco maior, porque o fornecimento da bomba dela de água está maior aqui embaixo. Então, ainda tem uma pressão de água maior aqui, porque ela está conseguindo puxar. Agora, se eu tenho um solo compactado, com certeza o sistema radicular vai ser um sistema radicular pequeno, poucas raízes, aí vai comprometer, ainda com ataque de cigarrinha, sucção, aí não tem o que aguenta. Essa planta vai pau mesmo, ela não vai aguentar, ela vai tombar, ela vai murchar, não vai quebrar, ela vai murchar, e aí não vai produzir nada, praticamente nada. Tá? Então, o solo também é muito importante a gente fazer o manejo correto.
Um outro ponto que a gente está levantando e nós não estamos encontrando muita coisa em literatura com relação a molicutes é o fato de que será que ele também não pode estar vindo pela semente? Essas bactérias, se fala então que a cigarrinha transmite a doença por picada de prova e que essa bactéria, esse molicute, ele transloca, né? Se ele é sistêmico na planta, ele transloca pela planta e faz esse estrago. Mas se ele transloca na planta, o milho faz parte da planta, a espiga faz parte da planta. Será então que essa bactéria não está dentro da semente do milho? E existem relatos aqui, esse relato aqui está no manual de fitopatologia, e aqui é um de bactérias fitopatogênicas, autor da Universidade Federal de Viçosa. Eles citam claramente que existe infecção externa de bactérias, a semente pode ser infestada, ou ela pode ser infectada, quer dizer, ela é infectada quando a bactéria penetra no grão, se aloja no grão e sobrevive dentro do grão, e aí vai se perpetuar quando esse grão for a campo, for semeado. Então, existe possibilidade, sim, da bactéria também estar sendo, se for bactéria, também está no interior do grão. É uma coisa que tem que ser vista. Nós vamos estar fazendo uma análise agora com relação a PCR, lá em Londrina, para ver a questão da sequência genética, tanto do molicute como do vírus, para ver se essa sequência está internamente na semente. É um ponto que ainda não está claro, não tem informações. A informação que se tem é que só a cigarrinha é a culpada, né? Mas se tem esse gretac e a molicute, então tem que estar na semente. Não pode estar, a espiga e a semente não pode estar fora do sistema da planta, elas fazem parte. Então, e ela, como ela é sistêmica, ela também tem que estar aqui dentro. Bom, era isso que eu tinha que passar para vocês. E aí, né, eu espero assim que tenha colocado alguns pontos importantes de dúvidas, né, e esclarecimentos, porque eu acredito que somente a teoria de que a cigarrinha, por uma picada de prova, transmite essa doença e acaba tendo esse terror que está tendo, né, os agricultores, né, e essa situação toda que está tendo, como exemplo em Maringá, por conta de cigarrinha e desses molicutes, eu acho que não é o melhor caminho. Eu acho que não é o melhor. Eu acho que nós temos que rever isso. O meu posicionamento é que nós temos que diminuir a população de cigarrinhas. Diminuindo a população de cigarrinha, nós vamos diminuir a transmissão dessa bactéria, a não ser que venha pela semente, aí não tem como você controlar realmente, aí é outro caso. Mas se ela é transmitida pela cigarrinha contaminada por outra planta, se eu diminuo a população de cigarrinha, eu vou diminuir a transmissibilidade internamente à lavoura. Também, se não for molicute, não for vírus, mas se for, por exemplo, a postura, né, da cigarrinha nas plantas novas, ou se for a questão da sucção da cigarrinha e a formação de fumagina, se eu diminuir a população, com certeza eu vou diminuir aí a postura e vou diminuir também a secreção de açúcares e produtos que circulam internamente na planta, que serve para a nutrição dessa planta, né, e turgidez dela. Então, eu acredito que se a gente monitorar, aí a chave é isso, monitorar desde a cultura do verão, né, na fase inicial, e aí é soja ou milho. Eu não tenho essa preocupação do milho sobre milho vai dar mais cigarrinha. Não, se você monitorar o milho, né, e traz a coisa regrada em uma população baixa até a fase inicial do outro milho, eu acredito que não tem problema. E se um produtor plantar milho no verão, mas ele não plantar milho no inverno, e outro plantar milho, aquele milho do verão não vai prejudicar o milho do inverno. Então, eu tenho na região um pessoal, produtor, que trabalha com milho também para vender como grão, mas para silagem. E eu não posso ficar com um produtor sem produzir silagem no verão, né? Na região oeste, principalmente, eles têm muito gado de leite, o gado de corte, e depende da silagem. Então, você vai fazer um vazio sanitário e vai impedir aquele produtor de produzir o milho de verão? Não. Então, só que eu recomendo trabalhar com monitoramento para que a população de percevejo barriga verde seja baixa e eu não tenha esse problema logo na fase inicial do milho. Se eu trabalho isso, com certeza eu vou ter baixa população de cigarrinho, porque eu uso menos piretroide, que é o produto que também não se fala, né?
o uso exagerado, né, do piretroide, e o piretroide está presente em todos os produtos, com exceção de um, que vocês viram, que era o organofosforado, mas no restante todos têm piretroide, e todos nós sabemos que os piretroides, eles são de uma classe toxicológica que acaba com a população de inimigos naturais, né? E isso daí desequilibra o meio, e aí nós estamos colhendo uma consequência. Infelizmente, o aumento populacional de cigarrinha tem relação direta com o desequilíbrio por conta do controle, muitas vezes exagerado, do produtor com relação ao barriga verde. Hoje, para mim, o barriga verde não é a principal praga do milho mais, é a cigarrinha. Por quê? O percevejo, o barriga verde, você enxerga o percevejo. A cigarrinha, você não enxerga a postura dela, e ela é rápida, tanto ela como a ninfa. Então, e multiplica fácil. Sabe quantos ovos que, aí eu não falei, uma cigarrinha no ciclo dela de vida, ela consegue colocar de 200 a 600 ovos. Um ciclo que vai de 25, o adulto, de 25 a 45 dias. Uma cigarrinha, tá? E ela coloca 14 ovos por vez. Você imagina ela colocar 14 ovos numa nervura central. E você imagina 600 ovos numa nervura central. E nós encontramos isso, tá? 600 ovos. Então você imagina a circulação da seiva com 10, 14 ovos e a circulação da seiva com 600 ovos. Com 600 ovos você não tem circulação na seiva nenhuma. A planta morre, por isso que seca. Por isso que é um dos sintomas, né? Que a gente observou. Mas tá aí, eu agradeço a atenção de todos vocês. Eu acho que eu extrapolei um tanto, mas fico aí à disposição da coordenação dessa live para os questionamentos que as pessoas tiverem. Eu agradeço. Muito obrigado. Doutor Claudinei, muito obrigado pela apresentação. Eu tenho algumas perguntas aqui que foram postadas no chat, e eu queria fazer uma síntese bastante, vou sintetizar para que a gente possa ter perguntas sintetizadas e respostas objetivas. O Roberto Pontin, e ele faz uma pergunta que vem muito em encontro com um comentário que uma produtora fez, que é a Sônia Valiati, de Porto Mendes, Paraná. Ele pergunta se, onde houve um ataque severo de cigarrinha, no próximo ano, existe a tendência de se repetir o ataque? E o relato da produtora, ela relata que este ano ela já fez cinco aplicações de agroquímicos, quando o milho estava entre 9 e 10 folhas, e que no ano passado ela perdeu a plantação, e ela está perguntando se a aplicação tinha ocorrido um pouco antes sobre isso. Nós tivemos uma experiência aí no distrito de Bela Vista, em Guaíra. O produtor estava com milho na fase V5. Tinha cigarrinhos, tá? E na avaliação que nós fizemos, não havia necessidade de aplicação. Ele já estava com tudo pronto, ele tinha feito já uma aplicação. Não houve necessidade de aplicação. E não aplicou, e o milho se desenvolveu normalmente. Não teve problema lá de seca, o problema dele foi seca, não colheu tanto o milho, porque toda a região oeste ali, aquela região foi muito castigada por seca. Mas eu digo o seguinte, se houve cigarrinha esse ano, e se o produtor respeitou, né, essa questão biológica, de não entrar com desespero, de logo, vou ter que, eu achei uma cigarrinha, já vou entrar com a aplicação, se ele não esquentar muito com isso, ter calma, e esperar um tempo, 30 dias pelo menos, a população de inimigos naturais ela vai se equilibrar, vai aumentar. Vocês viram que chega a quase 100% de parasitismo. Então ela é muito fácil de ser controlada. Ela é muito fácil de ser descontrolada, se você exagera no produto, principalmente os anos que estão aí que eu citei, porque ele desequilibra tanto a população de inimigos naturais, tanto de predadores como de parasitoides. Então, se você evitar, né, ou usar apenas realmente, olha, está numa situação que está no limite, então aí tem que entrar e fazer a aplicação. Agora, entrar com a aplicação, porque você acha que vai ter o ataque,
né? Ou porque você acha que o percevejo está escondido lá debaixo daquela palha e que você precisa passar. Não faça isso. Outra, no caso da soja, pós-soja e entrada com plantio de milho safrinha, você já faz o tratamento de sementes. Para que faz o tratamento de sementes? Para você justamente matar o percevejo quando está ali na fase de palito, o milho. Então o percevejo vai, pica, ele se contamina com o produto que está ali naquele palitinho, né? E daí ele morre. Até mais ou menos o milho com 2 folhas definitivas, o produto está ainda circulando ali nesse milho. Depois disso, não. Então, por isso que eu manejo, né? Que a gente faz a contagem de percevejo. Se a população tiver alta lá, depois de V2, V3, ela está com mais de 2 percevejos para cada 10 metros de plantas, acho que é essa. Então, aí tem que entrar com a aplicação, dirigido no colo do milho, lá poder matar esse percevejo. Agora, se não tiver a meta baixa, não tem necessidade de entrar, porque eu sei que se eu entrar, vai ter consequência. E a consequência minha, maior e pior, é o desequilíbrio da cigarrinha, porque o produto que eu vou matar, entrar, ele vai pegar a cigarrinha adulta, mas ela já botou o ovo. Ela colocou o ovo já na folha, e não é um ovo, 2 ovos, muitas vezes, e não é 1, 2 cigarrinhas, às vezes são, né, 10, 20 cigarrinhas, e uma coloca um 10, 14, o outro coloca mais tanto, até que fecha a folha. E aí aquele ovo depois sai, você já passou o produto, e vai passar o produto daqui mais 10 dias. Só que com 7 dias, já nasce a ninfa. E essa ninfa, ela se desenvolve, se esconde na folha, você não consegue pegar. Daqui a pouco tem uma cigarrinha que está na lavoura do vizinho, vem para a tua. Aí vira aquela bola, né? Então, eu coloco o seguinte: primeira coisa, então, parar um pouquinho, né? Não ter medo, consultar, fazer monitoramento e ir à roça realmente, né? E aplicar quando for necessário, não preventivo. Porque a gente está fazendo muito isso para percevejo, usando para aplicação, muitas vezes até na dessecação, gente. A gente sabe que estamos falando aqui que eu já ouvi casos de produtor colocar produto no meio da secação, para tentar baixar a população de percevejo de barriga verde. Isso daí, além de ser proibido, né, está começando a dar problema lá na frente. O bichinho que ia te ajudar, você está matando ele. Você está derrubando ele. E olha, para uma cigarrinha, então ela coloca 14 ovos, 600 ovos. Um predador ou os parasitoides 10 ovos, 15, no ciclo dele. Então é pouca postura, não é muito. Então ele demora, é mais lento. Então até repor essa quantia, né, de predador e parasitoide leva tempo. Então, se a gente conseguir segurar e também avaliar essa população, né, se está presente ou não está presente na tua roça, que eu acho que é importante também monitorar, que hoje a gente monitora só a praga, mas é importante também acompanhar como é que está a população dos seus amigos, né, dos bichinhos que te ajudam, também é bom. E ver a qualidade também, para saber se tem ali o parasitoide do ovo, se tem o predador que vai pegar a cigarrinha. Se tiver, né, nossa, levanta a mão para o céu, não vai se preocupar porque você viu uma cigarrinha. E aqui a gente também já viu o produtor até a fase de V8, já fez 5 aplicações. Esse produtor que eu citei para vocês, do milho verde, ele estava entrando cada 2 dias na roça e ele passava, ia com um costal, tá? Ele estava passando o produto no cartucho e a cigarrinha já vinha atrás dele. Ele chegava a levantar o pulverizador, o bico no alto para poder matar a cigarrinha no alto, né? Não tem nexo, né? Então, falamos, pare com isso. Pare com isso, porque você só vai desequilibrar, vai aumentar, mas não vai colher nada. Porque daí para frente só vai piorar a situação, por conta justamente das picadas e da sucção que ela vai fazer nas folhas. Vai derramar muito nutriente, né? Muitos açúcares, muito melado, e a planta vai ficar debilitada. Mais ou menos isso. Então, calma que eu só peço, né? Para a pessoa não ficar preocupada. Ah, tem um produto que é melhor. Não tem. Não tem. Você viu ali, foram utilizados vários princípios ativos, 30 aplicações, e vocês viram como é que ficou a roça na UDT. Então, não é o número de aplicações que vai salvar a lavoura, é o monitoramento. Claudinei, obrigado. Sim. Você, com essa resposta, você acabou abordando muitos
questionamentos de muitos, né, no chat. Mas Milton Martinez Sertanópolis, ele pergunta se a Braquiária rusiensis no consórcio milho braquiária contribui para o aumento da população da cigarrinha. Milton, quando nós começamos o trabalho na UDT da Cocamar aqui em Floresta, nós também tínhamos essa dúvida. E ali tinha a área de milho com braquiária, tinha braquiária solteira, tinha aveia já plantada e grande, tinha trigo plantado, nabo forrageiro com aveia. E também, não sei se vocês conhecem lá, mas na UDT tem os caminhos, né? Os caminhos são de grama Mato Grosso, ou às vezes até de braquiária mesmo, mas também tinha grama Mato Grosso. O que nós fizemos? Nós passamos a rede entomológica em todas essas áreas, e na área que tinha milho safrinha também. Onde nós encontramos cigarrinha? Só onde tinha milho. Então, na braquiária nós não achamos cigarrinha, não achamos na aveia, não achamos nos corredores com grama, né, Mato Grosso, e não achamos onde tinha aveia com nabo forrageiro, só onde tinha o milho safrinha. Inclusive, essa cigarrinha que nós coletamos para levar para o IAPAR, para o trabalho de pesquisa do professor Humberto. Né? Mas, no caso, a braquiária não apresentou esse problema e também ela não se multiplica na braquiária, somente no milho, é específica. Obrigado. O Lucas, da Gebana, no Brasil, ele pergunta se a liberação de parasitoides após o milho tem efeito no problema da migração, diminuindo a população e assim diminuindo o sistema migratório. Se eu fizer a soltura de parasitoides na soja, eu posso ter um efeito no milho. Mas se eu soltar parasitoide no milho, eu tenho uma janela muito curta aí, né? Vai ter a postura do percevejo, mas até essa nascer, daí os ovinhos e tudo, né? Demora uns dias. Mas se a vespinha, o problema é o adulto que sai da lavoura de soja. Não é a postura que ele faz. A postura que ele faz, né, vai refletir numa população do percevejo barriga verde lá na frente, mas aí não me interessa tanto, porque ele vai ser naturalmente controlado por mosca. Mas a vespinha, acho que a chave do controle tem que ser na soja. E é importante, aí no caso da soja, não só o barriga verde, né, mas o marrom, que é o maior problema, né, observar o marrom. Porque o marrom é um percevejo também de fácil controle, não só por mosca, né, e pelas vespinhas. Mas o maior controle que nós observamos do marrom são fungos. A gente derruba muito, acaba com o parasitismo do marrom quando a gente passa um fungicida, né, para controle de ferrugem asiática. Eu passo lá o fungicida de forma sem muito acompanhamento ou calendarizado, como a gente fala, né? Vou entrar com a aplicação já quando a soja estiver fechando, depois. Mas a gente tem que saber o seguinte: justamente nesses momentos que o percevejo marrom começa a sair, que ele sente, né? Ele está em diapausa, ele está paradinho ali, né? Se mexendo um pouco, ele sentiu a flor, que a soja está florando, que começa a soltar o canivetinho, aí ele sai. Se ele sai de onde ele está, né, numa população alta, aí começa a formar canivetinho, aí ele faz um estrago muito grande, se ele permanecer, né? Então, o fungo, ele é um dos maiores controladores do percevejo. Mas se você, então, usa, no caso da vespinha, já na soja, né, ou se quiser soltar no milho de verão, por exemplo, ou se for só milho e milho, tudo bem, mas no soja, analisando, principalmente, eu acho que aí o resultado vai ser maior. Ou se não for soltar, como nós tentamos soltar, mas aí nós não conseguimos achar vespinha. Né? Nós conseguimos vespinha para o município de São Jorge para soltar em 1 hectare, para você ter uma ideia. Né? As empresas não tinham vespinha para fornecer para todos os produtores, ou se não tinha vespinha para meia dúzia de produtor, mas para todos não tinha. E aí, vou entrar em desespero? Não, eu vou verificar se a minha área tem vespinha. Se a minha área tem vespinha, eu só vou cuidar da minha área, vou evitar ao máximo matar a minha vespinha. Porque realmente elas já estão na propriedade. A gente é que não enxerga, porque o bichinho é 1 milímetro menos que isso, né? A gente acha que não existe, mas elas estão lá. Estão distribuídas. Basta a gente olhar com mais atenção a lavoura, acompanhar os seus detalhes, né? Com mais profundidade, não olhar só a praga, mas também pensar no inimigo natural,
que a gente vai conseguir multiplicar as espinhas. E no caso, né, de quem trabalha com uma agricultura assim mais sustentável, tentar fazer, por exemplo, faixas, né, onde você pode ter um refúgio para essas vespinhas, você pode ter um lugar onde ela vai se alimentar. Às vezes a gente faz, por exemplo, uma lavoura contínua e muitas vezes se esquece que nós temos que deixar para elas um lugar para ela poder se esconder. Se eu passo um inseticida, mas só tem uma faixa de refúgio, às vezes ela sai dali e vai para o refúgio, se esconde ali, né, e se alimenta ali também. Então eu posso manter minha população também um pouco melhor, né, do que zero, na minha área, até, né, ela começar aí fazer a postura de novo nos ovos de percevejo. Mas eu acho que a chave está aí, né, foi colocado. Tentar evitar ao máximo essa multiplicação, essa postura. E outra, mais um detalhe, não falei, um dos maiores controladores, no caso do ovo do percevejo, não é tanto o parasitoide, né? São os predadores. Nós aprendemos isso daí também, né? Você tem na lavoura formiga, você tem tesourinho, né? E elas ficam todas onde? Embaixo da palhada. Você tem mosca que vai debaixo da palhada caçar o percevejo adulto. E onde que esse percevejo coloca o ovo dele? Debaixo da palhada. Se eu passo o veneno, eu atingo o percevejo barriga verde? Muito pouco, porque ele se esconde. Mas a formiga vai buscar, a mosca vai buscar, né? E se eu passo o produto, eles não vão chegar lá. Então, nós aprendemos isso. O parasitismo de ovo não é o mais eficiente para o controle do percevejo, mas os predadores de ovos, sim. Eles, em armadilhas que nós colocamos, tinha formiga que ela rasgava a telinha de nylon, para você ter uma ideia, para catar o ovo do percevejo, né? Então, é uma coisa impressionante, nós aprendemos isso. Então, se você manter a população alta de predador no campo, né, principalmente esses daí, né, formiga lava-pé, tem várias espécies, né, que não causam dano para a lavoura, elas se alimentam desses ovos e vão buscar onde eles estiverem. Tá? Se alimentam de muita coisa, mas ela cata bastante esse ovo, que ela é uma fonte, ele é uma fonte nutritiva importante para elas, né? Doutor Claudinei, nós estamos com o nosso tempo já esgotado e eu vou sintetizar mais uma ou duas perguntas, dá tempo, para que a gente, e depois avisar que todas as perguntas serão encaminhadas para o senhor, e a gente vai estar posteriormente respondendo elas via WhatsApp, da maneira que a gente puder responder, a gente vai chegar a quem fez a pergunta. Mas o Wagner Frameski, de Maringá, Sarandi, e ele pergunta qual é a maior consequência causada pelo desbalanço fisiológico das plantas quando atacadas pelo Molicutes. E depois eu vou sintetizar mais 2 ou 3 perguntas numa outra pergunta e a gente encerra a live. Tá bom? Tudo bem. No caso, na teoria colocada aí, né, e nas análises de folhas que a gente tem visto, a partir de artigos científicos, é que, então, com a picada de prova, ou quando ela fazia a sucção da seiva, a cigarrinha, então ela transmite. Aí essas bactérias, ou vírus, elas se multiplicam nesses canais, e quando ela se multiplica, ela obstrui tanto o canal do xilema como do floema, e daí não circula a seiva, como eu falei, né? Então, se fica entupido, né, ali esses canais, com o aumento da população do molicute ou da multiplicação viral, o movimento não acontece. E daí você tem as partes mais distantes, né, onde a água tem que chegar, o nutriente tem que chegar, não chega. E daí acontece a morte ou aquele amarelecimento das pontas. Você pode ver que é da onde acontece o amarelecimento das bordas para o centro, né? Das bordas porque lá não chega água, não chega nutriente, ou senão a planta o floema ele tem que transportar, então ele pega os nutrientes que estão na folha e vai levando para outras, vai tentar levar para outras áreas e aí vai secando, tanto que na fase jovem, como eu mostrei, ocorre a seca daquelas folhas mais novas, por conta da questão de necessidade que ela tem de deslocar nutriente rapidamente para servir tanto a parte aérea como a raiz, ou está tudo obstruído, não consegue realmente, aí começa a ver
aquelas substâncias que nem o etileno que dão um sinal de que algo está errado ali por conta de um corpo estranho, né, por conta de ovos, né, por conta da bactéria do vírus que dominou. Então, os efeitos mais vistos são essa aí, a obstrução e a seca muito rápida. Você tem a planta secando, você vê no campo, ela não chegou no ponto normal de maturação, muitas vezes, do grão, né, e a planta já está seca. Então, tem alguma normalidade, que ela não conseguiu, a célula não conseguiu ter o turgor necessário para poder fazer com que enchesse aquela espiga, aquele grão. E aí ela entra em colapso, né? Ela fica enfesada, como diz o nome, porque não consegue se desenvolver, e quando ela está mais adulta, no caso, aí não seria o caso Molicute, mas seria a perda de nutrientes, aí que ela sofre ainda mais, porque aí que acontece o dreno, né? A espiga é um dreno, a cigarrinha é um dreno muito mais forte, né? E uma quantidade maior de cigarrinho ainda, o volume que nós achamos muito maior, como eu citei atrás, acontece dela colapsar. E aí é a morte prematura, né? Você vê no campo plantas tombadas, plantas caídas, curvadas, né? Com 2, 3, 4 espigas, uma tentativa que ela tem, muitas vezes, de tentar sobreviver quando emite aquele mundo de espigas, né? Mas esse mundo de espiga tem 1, 2, 3 grãos que não serve para nada. Doutor Claudinei, então eu vou fazer minha última pergunta e agora eu creio que vou sintetizar perguntas de muitos aqui. Diz respeito a inimigos naturais, né? O Wagner Fromesk de Maringá Sarandi, ele pergunta como monitorar esses inimigos naturais e como julgar que eles estão em população adequada para atuarem no controle biológico. Isso vem de encontro também com a pergunta do Silvio Ferrari, de Dr. Camargo, que ele pergunta que uma vez monitorados esses inimigos naturais, pode entrar com a aplicação de fungo em patogênicos na fase inicial da cultura, evitando assim inseticidas para menos seletivos, como tipo piretroides? Sim. Então se eu esquecer alguma, você me lembra. Essa questão então, do monitoramento da lavoura, eu acho que nós temos que esquecer um pouquinho do monitoramento tradicional, né? Porque a gente só estava mostrando praga, e a praga caía no pano. Parasitoide não cai no pano. O máximo que a gente pega é predador, né? E o parasitoide, e 1 milímetro, menos que isso, você não enxerga no pano, não cai. Se cair alguma coisinha, ele voa, aí você não vê, né? É muito complicado, tem que se desenvolver uma metodologia mais séria para isso, né? A gente tem caminhado em algumas propostas, ainda não escrevemos sobre, mas a gente tentou monitorar, né, parasitose em ovo, monitorar o percevejo adulto para ver se tinha mosca, se não tinha mosca, né? Monitorar daí a própria presença ou não de parasitóide em ovo de percevejo, quando você coleta o ovo no campo. Então, você consegue ter outra visão que tem o técnico em cima do monitoramento, que ele não vai lá mais para o campo para poder contar a praga, ele vai lá para ver como é que está a população de inimigos naturais, e vai ter que encontrar uma forma para isso, né? E existe, né? A gente trabalhou com as armadilhas, a gente catou, né? Em vez de jogar fora, catou material para poder olhar melhor, ter a visão mais crítica melhor de se aquele bicho está parasitado, não está parasitado, se tem fungo, se não tem fungo, que tipo de fungo, né, que esse bicho tem. Então, a gente tem que caminhar para esse lado. Se a gente for só pelo lado tradicional hoje, eu acho que a gente daí tá se mantendo no tradicional, e nós podemos dar um passo a mais. No caso do controle por Bovéria ou Metarrhizium, eu acho esses fungos já estão no ambiente. Se você aplicar, você tem que aplicar numa condição muito específica, meteorológica, para esse negócio dar certo. Se você aplica, por exemplo, numa condição que nós estamos hoje, de seca, temperaturas altas, dificilmente ele vai conseguir infectar a praga, né? E aí não vai ter o resultado desejado, aí você vai jogar a tecnologia fora. Então, a melhor forma que eu acho de manter a população de parasitas, no caso, micro-organismos, né, fungos, bactérias, é você evitar ao máximo de aplicar o fungicida,
você usar, mas usar conforme realmente a indicação no coletor, a presença ou não de esporos, a presença ou não, né, de algum tipo de sintoma que você vê no caso do milho, por exemplo, né? É difícil você aparecendo, mas você vê manchas muitas vezes na folha. Se você vê a mancha, claro, eu vou ter que passar, mas em que fase, né? Está muito novo, não está muito novo? Então, dá para o técnico chegar e observar se tem necessidade ou não de passar fungicida. Esse ano, por exemplo, foi um ano que não houve necessidade. Né? Nós não apareceu tanta doença assim, mas se houve a recomendação e o produtor passou, além de ele ter perdido o produto, ele pode ter matado os fungos benéficos que poderiam estar controlando o cigarrinho. Né? Então, eu não recomendo fazer a aplicação, nem a soltura, às vezes, do próprio Vespinha, porque, como eu falei, é uma coisa difícil de encontrar. Né? E encontrar na hora certa também, tem mais isso, né? Que daí é o fungo. Se você passou numa hora errada, você perdeu o time. No caso do percevejo marrom, vamos supor, ele começa a aparecer na roça. Daqui a pouco ele vai colocar o ovo. Então eu tenho que saber quando que ele começa a colocar o ovo. Se ele já colocou o ovo, e daí esse ovo já está quase que se lançando a ninfa, saindo a ninfa daquele ovinho, não adianta nada eu soltar a vespinha. Eu já perdi o momento de entrar com a soltura da vespinha. Então isso é muito de observação, da pessoa estar realmente na roça, que é outra realidade. Eu acho que nós temos que ir para a roça. A conjuntura, para mim, como foi colocado pelo Borg, a visão realmente é diferenciada, no sentido de que o técnico tem que estar mais próximo. Né? Se a gente não estiver próximo e a gente fizer uma recomendação baseada só no que vai acontecer, nós podemos estar estragando todo o sistema e o produtor tendo que investir, aplicar cada vez mais. E aí ele vai ter um momento que ele não vai aguentar. Talvez hoje, por preço tá razoável e tal, pode ser, né? Mas lá na frente não sabemos a conjuntura. Então, se ele já começa a trabalhar de forma equilibrada, sustentável, fazendo uso de produto na hora que realmente precisa, eu acho que ele vai aprendendo a conviver com isso e vai realmente estabilizando o processo de produção para os momentos de melhores preços, como para os momentos de preços ruins, porque daí ele pode ter, nos dois casos, margem boa de lucro para poder se manter na atividade. Agora, se ele entra para um esquema onde hoje está bom, então eu vou investir, vou fazer um pacotão e vou aplicar tudo. Aí ele pode estar incorrendo de, num momento difícil de preço, ele não conseguir aplicar o pacote e aí ter prejuízo né, e não se manter muito como produtor. Então, a minha preocupação é essa, né, tentar valorizar aquilo que se tem na propriedade, acompanhar mais, ir mais, analisar mais, reparar mais, né, para poder tomar uma decisão mais no sentido de que, olha, tem, né, a população está alta de milho, população equilibrada de cigarrinho, de percevejo, então dá para segurar, não dá para segurar, mas isso tudo a pessoa só vai conseguir se ela realmente estiver lá. E outra, conversar com o produtor, né? Estar mais atento a ele, mostrar para ele, às vezes o produtor também não conhece. E quando ele vê, né? E a gente mostrou isso muito lá em São Jorge, quando ele vê a mosca, quando ele vê que aquela mosca sai de dentro daquele percevejo, quando ele vê que aquela vespinha sai de dentro daquele ovo, ele também vai perceber que tem um outro mundo que ele não via, que eu aprendi, né? Lá em Londrina eu consegui aprender que existe um outro mundo, né? Que a gente não enxerga, mas que está aí rodeando a gente, e a gente tem que se atentar mais para ele, que justamente esse mundo, né, de seres minúsculos aí que são amigos nossos, né? Era isso, Luciano. Doutor Claudinei, eu antes de passar a palavra para o Borg fazer as considerações finais, eu estou muito grato, agradecido de estar participando, de ter a oportunidade de estar participando, e dizer que as pessoas que fizeram as perguntas têm que deixar o seu e-mail no chat para que a gente possa responder. Nós temos várias perguntas aqui, perguntas do Rodolfo, do Matheus, da Júlia, do Edson, da Camila, do Evandro, todos eles serão encaminhados para o senhor para que você posteriormente possam estar respondendo. Mas para que a gente chegue a essa resposta até os interessados, é necessário que deixe o e-mail no chat para que a gente possa alcançá-los.
Eu não sei se o Borg está online, está podendo estar entrando, está falando isso, o nosso presidente do sindicato. Muito obrigado, Borg, pelo convite, está participando dessa live. Olá, gente, deixa eu fazer alguma coisa, né? Nessa live. Vou agradecer. Então, os nossos internautas aí, entrem no nosso canal, aí o canal do sindicato, participem, inscrevam-se, e se gostaram, deixem sugestões que a gente pode continuar fazendo, continuando nessa parceria, né, Luciano e Celso, nessa parceria de fazer eventos, fazer discussões como esses. Provocar questionamentos e tal, e isso vai levar ferramentas melhores ao nosso produtor, né? Eu só vou agradecer imensamente, né, ao professor, ao doutor Claudinei, tá? Muito obrigado. Mais uma vez me surpreendeu, né? Ao nosso âncora, Luciano Lopes, que é o presidente da Unicampo, Cooperativa de Profissionais da Agronomia, ao Celso Cerato, do IDR, que coordenou todo esse processo, está mandando o link para mim ler aqui, ó, e coordenou, apesar de não aparecer na tela, mas coordenou todo esse processo aí. Muito obrigado, Celso. Ao Lucas, estagiário de jornalismo do sindicato, não é verdade? Está tendo uma experiência marcante aí, provocando essa live, isso é muito bom, isso vai enriquecer, sem dúvida, a formação dele, e a toda a equipe do sindicato que ajudou a divulgar, essa live. E aos parceiros, de novo, a AMIA, o Paulo Milagres, a todos os colegas da Associação dos Agrônomos, né, ao Celso, ao Edson Diogo, e os outros, todos os colaboradores que nos ajudaram a que fizéssemos esse evento, essa live, com um conteúdo tão importante e tão necessário nesse momento para a gente, para a atividade rural e principalmente para os produtores de milho safrinha. Muito obrigado, e aqueles que têm, como o Luciano já disse, deixem as suas perguntas que serão respondidas, e mantenham essa interação conosco, com o sindicato, com a Unicampo, com o IDR e com a Associação dos Agrônomos. Um abraço a todos e boa noite. E podemos tomar um agora, né? Boa noite. Obrigado. Borg, o Celso está do meu lado aqui, lembrando que esses comentários vão sair na revista do Sindicato Rural. Com certeza, na próxima revista, o Lucas, que é o nosso jornalista e tal, com certeza, vai sair na próxima revista do sindicato. Com certeza. É mais uma fonte de informação para o produtor e para os colegas técnicos. É isso aí. Eu fico à disposição de vocês, qualquer dúvida também, né? Contem comigo. Depois pego as perguntas, né, os comentários do pessoal, e vou fazer questão de responder a cada um. E me coloco à disposição, se precisarem de mim. Se eu pude acrescentar mais alguma coisa aí, Borg, aqui em Maringá, eu agradeço a você, parabenizo, tá? Porque você, a partir do trabalho que foi feito, tomou isso para você. Acho que é o primeiro sindicato do Paraná, fora daquela discussão que resolveu puxar todo mundo, né? Para o debate. Maringá está saindo na frente de novo, isso é muito importante, né? E muito bom. Eu acho que daqui para frente vamos ter resultados importantes. Inclusive, Claudinei, eu vou aproveitar, já que você deu a deixa aí, para agradecer os nossos companheiros de sindicatos de todo o Paraná que estão assistindo aí, como o Luciano mesmo se referiu aí, a colegas, a produtores de vários cantos do estado, né? Sim. Isso é importante. Um abraço a todos os companheiros sindicalistas do estado todo. Isso aí. Muito obrigado. Abraço. Tchau, senhor.